Mora na roça. Quem mora na roça, levanta a mão para mim. Eu também não é missão? Você, dois, mais quem? Eu, você, quatro, você, cinco, você, seis, a história de vocês que moram na roça vai ser diferente completamente de quem mora na cidade. Vocês concordam ou sem concordam? Então cada um com certeza vai trilhar um caminho aí, né? Diferente, né? Cada um vai escolher um caminho diferente por causa dessa história que uns moram na roça, outros moram na cidade. Né? E naquela época que eu morava em Faria Lemos, né? Essa aqui fala que eu não sou farelense, não. Porque o meu RG está lá, nascido em Carangola. Né? Eu fui registrado, eu nasci lá em Carangola, porque aqui não tinha hospital, né? Nasci aqui, era quem era de parteira, a grande maioria. Né? E o registro, automaticamente, a maioria era de lá. Quando você pegava um cara do cartório que falava assim, quando você nasceu aonde? Meu pai e minha mãe falou que era de Carangola, mas se meu pai e minha mãe tivessem falado Faria Lemos, saía no registro que era de Faria Lemos, apesar da gente morar em Faria Lemos. Entenderam? Né? Então essa figura aqui me goza por causa disso, né? Eu não sou farialense para ela, mas estou aqui, tá vendo? Então isso é legal, né, para a gente saber, né? Para a gente não esquecer da nossa origem, né? Por isso que eu estou aqui, né? Eu poderia fazer um negócio virtual, igual o outro cara lá fez, né? Para passar a mensagem para você. A mensagem vai ser passada da mesma forma. Mas eu queria estar aqui, eu queria sentir essa coisa que eu estou sentindo aqui. Né? Conhecer vocês, voltar nessa escola aqui, entrar nessa sala que eu estudei aqui. Eu sentava mais ou menos perto daquele cara ali, ó, né? Quando eu estudei aqui. Eu era amigo de Didi, estudava nessa sala aqui. Acho que Didi foi seu amigo também, né? Porque ele avô dele. Avô dele. É. Filho do Gabriel. Que bom que a gente lembra dele, né, cara? Ele é para sempre, né? Então, faz parte da história, né? Então, eu não poderia deixar de vir aqui, aproveitar essa oportunidade. Então, eu quero agradecer aos meus ancestrais, né, por estar aqui, né, ao meu Orinho, para estar junto comigo aqui, ao Alamir, que me fez esse convite, né, me dando essa oportunidade. Como eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, né, ou seja, já passei da metade da vida, né, isso está sendo muito prazeroso para mim, porque eu estou relembrando, né, o que eu fiz, né, nesse tempo, né, apesar de que eu faço isso sempre, porque quando eu procuro um emprego, quando eu procuro um trabalho, quando eu sou consultor, eu não tenho carteira assinada, né, eu faço bico. Então, sempre que aparece um bico diferente, eu tenho que fazer meu currículo de novo, para me concorrer àquele trabalho, eu tenho que mostrar aqui que eu fiz, que está relacionado com aquilo. Então, eu sempre faço isso. Mas dessa vez eu fiz diferente, né? Porque o objetivo de falar para vocês é especial. Tá? E aí é o seguinte, nós temos aqui, ó, 40 pessoas, sei lá, 20. Se só o bobo aqui falar, com certeza vai ficar muito chato, não? Né? Se só um falar, um vai dormir, né? O outro vai cochichar. Então, galera, vocês podem ficar à vontade de me perguntar, de me gozar, de me chamar a atenção, tá bom? Tá valendo? Vocês podem me perguntar a qualquer hora, do mesmo jeito que eu fiz. Se eu der vontade, eu venho cá e vou puxar a orelha de uma ou de outra. Beleza? Tá? Então tá bom. Deixa eu achar aqui o negócio.
Bem quietinho, né? Desligou. Vamos lá, né? Meu querido Caca, né? Eu nunca tive vergonha do meu apelido, mesmo sabendo o que significa esse apelido. Você sabe o que significa Caca? O quê? Não? Quem falou? Oi? Né? Caca significa motor, né? E quando eu morava em Faria Lemos, eu não sabia disso, lógico, né? Aí de boa, né? Mas o apelido original foi o meu irmão que me deu, era Caca Kiko. E aí, como nós somos preguiçosos, só ficou Caca. Né? Então, assim, algumas pessoas me chamam de Caca, outros têm vergonha de me chamar de Caca, eu não estou nem aí. Porque eu, que é o mais importante, pode me chamar do que quiser. Ainda mais com um nome diferente que eu tenho, né? O Herter, né? Nunca vai sair um Herter, né? Sempre vai sair um Walter, Wallace, né? E aí eu fico sempre fazendo coleção de apelidos. Né? O mais autêntico é esse aí. Dá pra saber quem sou eu ali naquela turma? Não. Sou mais bonito, pô. De Banquinho. esse primeiro aqui, ó, é o Ivandro Devani. Bora lá, meu filho. Agora ele mora lá de Xuxi fora. Ah, foi embora. Esse aqui é o primo dele, do Rio de Janeiro, é o Maurício. Tá certo? Esse também é que é o mais bonito. Tá certo? Esse daqui é o Dida. O Dida, quando eu uso para uns, o Dida eu uso para outros. Rocha. Irmão da Rosana, da Nem, da Dona Arminda, da Timbara. E esse é o Twin, que era um paulista, que era amigo meu, que eu vez em quando venho para cá. O que a gente estava fazendo aí? Né? Naquela época, a gente, né, ia para as cachoeiras, a pé, roubava carro, roubava carro do tio, do pai, do Devani, pedia o carro emprestado do Iê. Tinha os namorados que tinham um carro, botavam o carro na roda, e aí a gente pegava e ia. Só que não era sempre que isso acontecia, aí a gente teve um sonho de arranjar dinheiro, de ganhar dinheiro para comprar um carro. E o que a gente ia fazer era pegar barro e fazer vaso para vender e para ficar comigo para comprar um carro. Então nós estamos todos cheios de barro, porque a gente estava trabalhando para comprar um carro. Olha a história, olha a viagem. Né? Essa era a minha vida em Faria Lemos. Né? Você tinha quantos anos ali? Eu tinha. Deixa eu olhar para mim ali. Eu tinha uns 13 Ali seria anos. onde? Ali era lá no seu nascimento. Lá no Demaré. É. Do lado do Denilson ali. E seu pai trabalha lá. É mesmo? Pode ver. Alguma coisa temos em comum. Tá vendo? Sabia que ali tem a escolinha lá, hein? Isso. Ali a gente ia muito também acampar, que ali tinha uma ilha. Não tem? Tinha uma ilha? Né? Ilha do Pina, que se não me engano, né? A gente ia lá acampar. E sabe lá como é que a gente acampava? A gente lá naquela época não tinha barraca, né? A gente colocava uma lona enorme, igual cigano,
e dormia ali debaixo, fazia uma fogueira, né? Aí o que acontecia? De vez em quando a gente tomava uma cachaçinha, naquela época, não era tanto, aí a fumaça subia, que na fumaça que sobe o gás carbônico. Aí na hora que a gente levantava, a gente inspirava aquele gás carbônico e ficava tonto. E a gente não sabia por que a gente ficava bêbado. Se ficava bêbado, ficava tonto. Olha que perigo, a gente podia morrer nessa época. Né? Até que, pela terceira vez que a gente acampou lá, eu resolvi perguntar à minha tia Cinque, por que acontece isso? Aí ela falou, meu filho, não faz isso não. Você está inalando gás carbônico, você morrer e saber por quê. Né? Faz parte da história, né? Mas não morri não, acho que não. Bom, né? Então, a tia Cinque, né, era essa aqui, a esposa do Zé Calito, que foi um dos prefeitos aí da cidade. Professor de matemática. E de desenho. De artes. E de educação física. Mas você queria ele como professor de matemática. Eu também. Não, comigo vai ser uma professor de matemática. Eu não sou professor, tá? Não sou professor. Mas então, olha só, eu tive o privilégio, né, de ter duas famílias. Eu tinha duas famílias. Eu cheguei a perguntar ao meu pai e à minha mãe verdadeiros, que são Dona Elisete e seu Pedrinho, né? Eu cheguei numa certa altura da minha vida e perguntar, ô mãe, a senhora é minha mãe mesmo? Ô pai, o senhor é meu pai mesmo? De tanto que eu tinha uma relação com o Iê, que eu chamo de Iê, tem algumas pessoas aqui que chamam de Iê também, e com a minha tia. Né? Então, eu sou uma figura abençoada. Né? Desde cedo da minha infância, eu sabia disso. Uma das objetivos que eu gostaria de falar para vocês é isso. Que é abençoado. Porque nós somos vivos. Se a gente não aproveitar esses detalhes da vida da gente, para a gente tomar conhecimento de que a gente tem uma família, né? Muita coisa passa batida. Eu tenho esse cachorro aqui, ó, era o Chester. Ontem nós estávamos tomando uma cervejinha ali, e aí veio um amigo e lembrou, sem mais sem menos, você tinha um cachorro, chamava Chester. Era o terror da cidade. Era um fila brasileiro, um cachorro grande. Né? E todo mundo tinha medo dele. Mas não é que ele era bravo, era do tamanho dele. E a partir daí eu comecei a gostar de cachorro. Eu sempre tive cachorro grande. Eu tive 3 gerações de dog alemão, que é o maior cachorro. Eu continuo morando na roça, só aqui em Viçosa. Tá? Então a minha família é essa daí, de sangue. Olha a minha infância. Olha que eu ainda pretendo ser um político, né? Talvez dono do mundo, uma coisa assim. Mas eu não sei se eu vou viver até lá, não. Estava eu aí, ó, na 7 de setembro, aqui, não sei o que eu estava falando. Na época, o diretor era o Zé Cláudio, né? Grande geral de finanças, né? Cezinho lá atrás. E esse quarteto aí só sobrou eu por enquanto. Agora, mais cedo, nós estávamos falando com Jacaré, lembrando de algumas regiões ali, né? Barro Branco, a minha infância, tomava banho de vinho, né? Então, essa é uma infância de todo mundo do interior. Não é que essa infância é de gente mais rica ou de gente mais pobre. É infância. Infância do interior não tem diferença. Não. E eu era de bola. E menino, ó, olha quem está aqui.
o China, né? Que na época era o técnico, né? Dessa galera toda. Está ali do lado do China, o Robson. Na massa? Léo. O Mel, né? O Jacaré, não sei se vocês lembram do Jacaré. Quem que é? É o que está Em pé. em pé lá em cima. Esse. Ele morava ali naquelas casinhas perto do meio. Foi companheiro da Fabienne, né? Da sala, de aula? Não é do Jacaré, não. Acho que esse é mais velho. Né? Esse aqui é o Dito Cruz que nos fala. Né? Esse aqui é o Ricardo Helena. Né? E esse aqui de novo é o Didi. Né? Então, a gente jogava bola. Eu jogava bola pra caramba, eu era muito bom de bola. Tanto é que eu era bom de bola, não é mentira não. Porque quando eu mudei para São Paulo, fui fazer segundo grau de São Paulo. Morei 2 anos em São Paulo, não aguentei aquela parafernália, porque eu saí daqui com 15 anos e caí em São Paulo. Estudei um ano só lá e voltei para o Psicólogo. Aí fiz segundo grau e entrei. Mas, quando eu fui para São Paulo, quando eu saí daqui, eu joguei no Palmeiras, no juvenil do Palmeiras, eu morava no mesmo bairro do Palmeiras. E aí, uma certa feita, aqui nessa quadra aqui, eu escutei uma de não sei quem falando com o Calito, né? Meu tio. Ele falou assim, é Calito, seu filho, seu sobrinho, ele é bom de bola, hein? Aí ele falou assim, mas cachaça, mulher está acabando com ele. Eu não esqueço dessas coisas, né? E realmente, né? A vida, né? A concorrência para quem quer seguir, por exemplo, futebol, é muito mais concorrência do que quem quer trabalhar de uma forma. É um sonho você querer jogar futebol. E você se dá bem para ganhar dinheiro, né? Não é para qualquer um, não. Tanto é que eu não consegui ir para frente com isso. Né? Mas, enfim, fez parte, né? Olha lá, olha o muro lá em cima. Era mais ou menos escola. Se a gente tivesse pescadaria, Uma quadra. pescar o quê? E a gente saía daqui para jogar em Porciúncula, com os caranjola, assim como acontece hoje. A minha adolescência. Aí eu um pouco mais velho, né? Ó, isso aqui é uma menina. Aí do Fábio. Tá certo? Então, Fabinho, aqui, ó, né? Esse meu parente, o Ilelo, o Aquarélio, o Zé Agostinho. Aqui o Rodrigo, a gente no Pico da Bandeira. Né? Essa foto aqui, ó, dessa posição, não é qualquer um que tem coragem de tirar essa foto, não. Porque essa foto lá no Pico da Bandeira é pro abismo. Todo mundo tira a foto ao contrário. Não é qualquer maluco que tem coragem de tirar aquela foto. Esse aqui, ó, é lá para a cachoeira, lá próximo do Cafarnaum, a gente ir pescar, ó. Lamparina, olha o que tem diferente aqui, é Lamparina, o Sérgio que vem na Cocilda, né? Samuel. A gente conseguia pescar muito, tá vendo que a gente pescava? Latinha de cerveja, até na né? Isso que era a nossa pescaria. Né? Eu acho que não mudou muito não, né? Pelo menos para quem mora ainda na roça, né? Ainda tem essa diária, né? Essa possibilidade. E aí eu fui crescendo, né? Eu fui ficando bobo, né? Não tem uma história assim, né? Você cresce, fica bobo. Não, cresce, fica bobo e casa, né? Cresce, fica bobo e casa. Existe um ditado popular que é assim. E aí, né, a família, né? A minha companheira lá em cima, né? A gente fazendo um mochilão, andando por esse mundo, meu Deus, né? Eu nem sei que foto é essa, aonde que é essa foto, eu sei que está na beira da estrada, né? Eu trabalho no turismo,
E aí começa a justificar, né, o porquê que eu trabalho no turismo. Né? Aí, ó, estou na estrada. Né? Então, a companheira, tá certo? Eu, em cima de um carro, dando um rolê, acompanhando um trajeto do Rally do Sertão. Não sei se vocês já ouviram falar no Rally do Sertão. É uma competição que tem de carro, né? Para o quarto e tal. E aí a gente pegou a planilha, pegou o itinerário, o mapa, e fomos fazer ela. A parte que passava nos Estados Unidos. Né? Isso foi um presente que um amigo me deu, logo depois que o meu herdeiro, né, Papai do Céu, levou. Então, a gente fez essa viagem, aí eu estava andando nessa estrada, em cima do carro, tirando foto. Aqui é o Ian, né, meu primeiro filho. A gente curtia muito o maluquinho do Ziraldo, que recentemente, né, faleceu. Ele era fã do Ziraldo, né? E aí tem tudo, né, dele, né? A foto, a imagem dele aqui, né? O pitinho, né? O carrinho de rolimã, né? Toda a história, né, do Ziraldo, da vida do Ziraldo, né? E aqui está o herdeiro de hoje, né? Chicão, Francisco. Isso aí é uma praia, numa aldeia indígena, Caiçara, lá na região de Paraty. Aqui é só moleque indígena, Caiçara. Eles estavam fazendo peixe e o Francisco está aí. O Francisco hoje ele adora cozinhar. Ele está com 22 anos. Na época de grupo, ele estava com dificuldade de estudar. Né? Eu falei, Francisco, não esquenta a cabeça não. Faz um curso técnico aí de culinária, de gastronomia tal, e vai trabalhar. Aí ele falou comigo assim, pai, eu não quero ser um profissional chefe de cozinha. Eu quero fazer comida só para mim, para meus amigos. Pô, isso foi isso serve para todo mundo. Por que isso? A gente tem que buscar fazer, a ter uma profissão, de preferência, aquilo que a gente gosta. Porque a gente vai passar o resto da nossa vida trabalhando com isso. E é isso que vai nos dar força a continuar estudando, a sair do primeiro grau, a sair do segundo grau, a entrar numa universidade. Se você não fizer uma coisa que você gosta, você vai desistir. Concorda ou você concorda? Então, eu sou abençoado, porque eu faço aquilo que eu gosto. Independente se aquilo dá dinheiro. Mas não estou falando que isso tem que ser para todo mundo. Isso é para mim. Essa é a minha verdade. Você tem a sua verdade e tem a verdade, que é lá de cima. Né? Nós temos a nossa verdade aqui dos homens, né? E tem a verdade lá de cima. Então cada um tem o seu caminho. Essa é a minha. Né? Então a minha família é essa daí. E agora? Esse é o cara que nos fala, né? Quem é esse tal de Puerto Valentim de Guimarães? É eu também, né? É o lado B do Caco. Né? Essa foto, ela foi tirada aos 3 anos atrás. Vou passar para o segundo tempo aqui agora. Falando muita abobrinha, gente, tá ruim? Bom demais. É que é? Bom demais. Bom demais? Essa foto, ela foi tirada na época da pandemia. Eu fiquei na pandemia em casa, trabalhando no home office, né? Não durou muito tempo, né? Aí foi muito estressante, como todo mundo, né? Todo mundo, né? Ficar preso, né?
Aí eu peguei, mudei para uma comunidade tradicional, a 30 quilômetros de Diamantina, e fiquei trabalhando lá em home office. Eu fiquei 2 anos lá nessa comunidade, né, morando lá. Uma vilinha de 74 pessoas, a grande maioria era a população tradicional. Quem sabe o que é a população tradicional? Já ouviu falar disso? População tradicional? População tradicional são, para mim, né, pelo meu conceito, para explicar, né, são os guardiões da natureza, são os guardiões da terra, né? São os indígenas, são os quilombolas, são os pescadores artesanais, são os ciganos. Né? Como que é o trabalho home office? É um trabalho, né, que você faz em casa. Eu só abro o computador. Porque na época da pandemia, né, muita gente continuou trabalhando. Né? O Alamir, por exemplo, ele trabalha, o emprego dele é lá em Vitória, mas ele fica daqui trabalhando. Ele manda os documentos tudo pela internet. Né? Isso trabalho é qual? É o quê? É legal? Não é. Cara, então, tudo tem seu limite, né? Ele é legal. É uma opção, ser uma opção é legal. Mas tipo assim, né? Eu poderia dar essa palestra home office de lá, né? Mas eu resolvi vir ouvir a coisa aqui para pegar, para te ver. Tá certo? Então, assim, tem essa diferença. Você trabalha em quê? Calma, eu vou falar. Estou começando a falar. Então, aqui eu morei, né, trabalhando nessa comunidade com população tradicional. Vou passar outra, vou passar aqui outra com pressa. E aí, galera, né, meu primeiro trabalho, eu sou engenheiro florestal. E aí eu brinco, dizem que eu sou engenheiro florestal. Porque quando eu fui estudar, quando eu fui formar, o curso que eu achei interessante, por morar na roça, por estar em contato direto com a terra, por ser do interior, eu não podia fugir da minha raiz. Mesmo meu pai soprando no meu ouvido, meu pai chegou e soprou no meu ouvido e falou assim: por que você não vai ser dentista? Meu pai soprou isso no meu ouvido, entendeu? Mas eu fingi que eu não escutei. Eu fui ser engenheiro florestal. Hoje, eu seria uma outra figura, não seria engenheiro florestal. Eu tive muita dificuldade para formar. Uma coisa. Então, galera, olha só, essa figura aqui sou eu quando eu estava na universidade. E hoje, essa figura aqui sou eu quando estou na universidade. Então, muda. O primeiro emprego meu, né? Meu primeiro trabalho, eu tinha um sonho. Veja bem, eu tinha um sonho. Quando eu saí da universidade, né, como eu passei muito aperto, a ponto de fazer isso que eu falei para vocês, né, isso foi tudo para ir atrás de um sonho. E o meu sonho, quando eu saí da faculdade, era trabalhar e morar dentro de um parque nacional, dentro de um parque, dentro de uma reserva. Eu tive muita dificuldade de formar. O meu curso na época era 4 anos. Eu formei com 7 anos e meio. Se eu demorasse mais 6 meses, eu ia ser jubilado. O que é ser jubilado? Eu ia ser expulso da universidade. Então eu tinha que roubar essa prova. Porque senão eu ia começar tudo de novo. Eu não ia ter condição. E eu tinha esse sonho de morar num parque nacional. E para isso, engenharia florestal era um curso que tinha mais esse perfil. Mas quando eu entrei, só que eu demorei 7 anos para formar. Quando eu saí de 7 anos, o perfil do curso de engenharia florestal é completamente diferente do que é hoje, que é na época que eu saí. Hoje, o engenheiro florestal, ele planta eucalipto.
E eu não nasci para plantar eucalipto. Eu não nasci para trabalhar com mono. Todo mundo sabe o que significa a palavra mono? Não. Mono, único. Eu não nasci para ser único. Eu nasci para ser diverso. E aí eu não me encaixei. Eu não queria vender, trabalhar com eucalipto. Não estou falando se ele faz bem ou se faz mal à natureza. Mas eu sou contra, não sou contra o eucalipto. Eu sou contra o mono, a monocultura. Sou contra o homem, só o homem. Sou contra só a mulher. Não, tem que estar junto, misturado. O trans, e isso aqui, está todo mundo. Isso significa o quê? Eu sou a favor da vida. Independente de qual é ela. Está vivo? Vamos respeitar, vamos cultuar, né? Vamos construir essa relação. Isto, e o que me deu essa visão? O que me deu essa visão? Eu não saí de Faria Lemos com essa visão, não. Sabe quando eu saí de Faria Lemos? Como é que eu tive essa visão? Quando eu caí numa universidade. Olha só a palavra. Universidade é um universo. Eu não estou entrando saindo do primeiro fundamental, do jardim de infância, entrando no outro. Eu estou entrando num universo muito maior. Eu não estou ali só para me formar e ter uma profissão, não. Eu entrei na universidade, não foi somente para me estudar. Foi para me virar isso que eu virei hoje. Foi por isso que eu aproveitei o máximo, quase que fui jubilado. Né? E aí, cara, a viagem de trabalhar no Parque Nacional foi tão grande que o meu primeiro trabalho eu ganhei 2 diplomas. Um diploma médico, né? 2 diplomas médicos. Né? 98, 93, 99 e 92. Então, por que isso? Porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava. Quem gosta, quem faz aquilo que gosta, coloca sangue, né? Coloca amor, coloca vontade, trabalha manhã, de tarde, de noite. Né? Meu filho, quando nasceu, a gente morava no Caparaó, né? Com 3 meses dele nascer, eu ganhei uma bolsa da Unesco, que é uma instituição internacional, para fazer um curso fora do Brasil. Isso na época de 90, né? Eu com um filho de 3 meses, morando na roça, para a gente chegar em casa, na época, o carro estragou, a gente teve que acabar de chegar. Estragou não, né? O barro não deixou chegar. A gente tinha que chegar a pé, e eu ganhei uma bolsa para daí a 3 meses para ir para fora do país. E eu fui. Eu fui por quê? Porque a minha companheira me permitiu ir, se ela não deixasse. Mas ela sentiu que a gente estava junto nessa. Né? Eu fiquei 3 meses na Costa Rica, na América Central. Quando eu voltei, o Ian, o primeiro filho, a minha mulher perdeu o leite por causa do estresse que ela passou. Risco assumido. Assumimos esse risco. Não é? Então, assim, é fácil? Não é fácil, mas faz parte da história. Não é? Está aí, ó, médica ecológica. Né? O primeiro trabalho que eu fiz. Eu morei 8 anos no Caparaó. Desses 8 anos, 6 anos foi dentro do parque, literalmente dentro do parque, uma casa lá. O umbigo do meu filho, o Papai do Céu levou, está lá dentro. Isso é viver um sonho. É ou não é? Porque eu me organizei aqui dentro para fazer esse sonho construir esse sonho, fazer esse sonho virar realidade. Né? Mesmo sendo, né, essa figura aqui, ó, que ninguém pode pensar que é maluco, mas não é maluco. E mesmo se for, não tem problema, né? É ser diferente. É honrar a sua ancestralidade, a sua família, a sua origem. É o seu ser.
Né? E aí que eu fui, né, para Costa Rica, a gente estava de volta, né? Foi a primeira vez, né, que eu andei de avião. Obrigado por vocês. Olha só, a primeira vez que eu saí do Brasil, né, nessa situação, tá certo? Para esse curso que aconteceu, né, foi o 10º curso internacional de áreas protegidas. Eu fui o único brasileiro selecionado. Olha só, não é pouca bosta não, né? Tem que ser muita bosta para ser o Brasil todo, ser o único a ser selecionado, né? Eu gostava de fazer mentiras, de falar mentira, ninguém acreditava nas minhas mentiras, né? Foi uma bolsa internacional de curso, né? Que hoje já é difícil você conseguir dinheiro internacional. Naquela época, eu era funcionário de uma ONG internacional, naquela época, que era o WWF, o World Wildlife Fund. Naquela época, né? E aí, quando eu fui para Costa Rica, né, eu saí do Brasil sem saber falar espanhol. Não tem muito aventureiro aí que vai para os Estados Unidos ganhar vida sem saber inglês? Eu fui para Costa Rica sem saber espanhol. Habla espanhol? Habla despacio? Né? Eu sabia falar essas duas palavras. Habla despacio. Aprendi, gravei para mim para lá, para Costa Rica, com essas duas palavrinhas. Despacio. Fala devagar. Então, quando eu não entendia, eu falava isso. Fala devagar. Cara, naquela época, né, o pessoal me botou aqui do lado de Falcão. Por quê? Por que Falcão? Jogador de futebol. No curso que a gente, né, no final de semana, né, a gente ia para lá e tal, e jogava uma peladinha, aí os caras me botavam aqui Falcão. O Falcão foi o capitão da seleção brasileira na época, era um jogador. E aí, outro detalhe, né, no final do curso, eu já não estava aguentando mais de transformar o espanhol em português para eu conseguir entender. Eu já não estava aguentando mais. Né? E aí foi para. Aí eu chutei bola, e aí foi a época da lambada. Todo mundo lá dançando salsa, e eu dançando lambada. Não dançar salsa, mas quero dançar lambada. Ou seja, né, foi o único jeito que eu tive para me continuar me relacionando lá, num país completamente diferente. Fiquei lá 3, 4 meses, eu passei a ver, para me conseguir entender. Né? Então, o que eu busquei? A diversão. Lá também é clima tropical, né? Clima tropical, e a vegetação ela é tipo parecida com a nossa Mata Atlântica. Então você sentiu em casa lá. Esse ponto, né? Eu só não senti em casa por causa da língua. Não, não pode estar assim, brasileira. Bom, continuando, né? Aí olha só, eu acabei a graduação e daí 10 anos eu fiz o mestrado. E no mestrado, né, naquela época todo mundo fazia mestrado, hoje também é muito estranho. Quem faz mestrado, doutorado, pensa em dar aula, pensa em ir para a academia. Eu não pensava nisso. Eu não conseguia e não consigo viver fechado, trabalhando com uma coisa só, dando aula, né? Mas fiz meu mestrado. E o meu mestrado, como meu mestrado, eu escrevi 3 livros, que são esses livros aqui, e fiz 2 cursos online, construídos na internet, 2 cursos online, um de turismo rural e outro de agroturismo, tá? De educação à distância. Então eu estou falando o que eu fiz, o que eu faço, né? Estou te respondendo. Tá? Tá certo? Então assim, aí eu comecei a ficar conhecido no Brasil todo. As pessoas começaram, né, a perguntar quem que é, e eu sou autônomo. Eu ganho de manhã e como de tarde, gasto de tarde. Não tenho carteira assinada.
Então, gente, olha só, a universidade, olha o que barato é uma universidade, né? O estudo, né? Que te dá essa opção. Se fosse hoje, veja bem, se fosse hoje, eu não iria ter formado, não ia ser engenheiro florestal, né? Eu ia ter trancado o curso e escolhido outro curso. Alguma coisa de errado com isso? Não. Mas é uma outra história. Não seria essa história que eu estou contando para você. Né? Meu filho, por exemplo, hoje, Francisco tem 20 anos, ele saiu da escola, estava na dúvida que curso vai fazer. Aí eu joguei para ele, igual meu pai jogou, né? Engenharia de produção. Joguei isso para ele. Ele comeu corda, fez vestibular, passou. Com 2 anos de curso, ele trancou. Ele trancou o curso de engenharia de produção, porque falou que ele não quer engenharia de produção. Não aguenta matemática, que era igual eu que não aguentava química. Eu vou forçar a barra, né, com ele? Não. Vai ser feliz, cara. Vai ser feliz. Seja você. Vamos ver até onde que a gente pode te ajudar. Voltou para estaca zero, está fazendo cursinho de novo. Né? Aliás, a primeira vez. Pessoal, cara, está perguntando aqui quantos anos o senhor tem? Quanto era? Eu fazia isso, eu estava dando curso assim, tá? Aí eu perguntava, porque eu trabalhava com guia, né? Eu estava aqui, aí eu subia, descia e tal, e sempre fui careca, né? Assim, né? Aí eu sempre perguntava, quanto você acha que eu tenho? Aí na época eu tinha 40, né? As menininhas falavam assim, você tem 22, 24. Aí eu adorava, né? Agora já não faço isso mais, né? Porque as pessoas não acertam mais, né? Hoje eu tenho. De quanto? 69 anos. 69. Pela história deve ter uns 90, né? Por essa história deve ter 90. 6.1, 61. Mas eu tenho. Você nem velho, não. Tá vendo? Não vai eu mais. Bom, continuando, né, gente? Então, olha só, a história do meu filho é diferente, né? Mas a busca é constante, né? E a busca que eu falo é pelo conhecimento mesmo, sabe? Por vocês conhecerem outro, sair da zona de conforto, conhecer coisas novas, gente nova, lugar novo. Isso é muito importante. Por mais que a gente goste da nossa terra, da nossa família, sair do mundo, a melhor escola é a escola do mundo. E a escola do mundo está a universidade. Né? Então, olha só, essa foto aqui, ó, é Morro do Painhaço, na Chapada Diamantina. Essa aqui, ó, é em Brotas, em São Paulo, onde eu fiz um vídeo também para baixo. Essa foto aqui, ó, é do Bitcoca, no pé de fora, onde eu fui trabalhar, eu fiz não só o meu mestrado, mas como o curso online de arquiteturismo, que foi feito lá. Tudo trabalho, né, gente? Qual curso que você fez? Dizem que eu fiz engenharia florestal. Engenheiro florestal, entendeu? Mas está percebendo que eu não trabalho na área de engenheiro florestal. Né? Essa dúvida é muito legal, porque assim, o meu perfil profissional não precisa de ser engenheiro florestal para fazer o que eu faço. Precisa de ter conhecimento, precisa de ter estudo. Né? Foi que eu coloquei aqui atrás.
pena. O estudo me deu isso aqui. Eu ser um empreendedor, aí eu ter a minha autonomia, ser dono do meu próprio nariz, sem criatividade, ter criatividade, para estar sempre buscando alguma coisa nova, e assumir o risco, aquele risco lá de roubar uma prova. Vou assumir esse risco. Tá? Então o ensino do nível superior, ele é isso, não é só uma profissão. Não. Eu trabalho na e aí, como é que foi essa cultura diferente e pensamento diferente, já que eles são um povo que prioriza muito a questão, ou o fato de você ter feito engenharia ambiental e ter esse amor facilitou esse contato com eles? Nossa, essa pergunta mas eu não ia falar sobre isso não. Tá? Gente, se eu ficar falando mais, vocês falam. Para mim não falar tanto e passar na rádio. Mas é exatamente isso aqui, ó. Eu ia passar batido nesse slide, mas eu vou gastar um pouquinho mais, vou falar mais um pouquinho de mentira. Eu aqui, né? Aqui para dentro, né? Eu sou da família Valentim, né? A família Valentim aqui, ela tem uma história, né? Ela tem uma história de poder, terra, né? Serra do Valentim, né? Conhecido, né? E aí, né? Eu, né? Não aproveitei muito disso, não só porque eu não tive, por causa da questão do tempo, né? Mas que a minha personalidade, meu jeito de ser, apesar de ser de sangue, não combinava muito com essa pompa de muita grana, entendeu? E aí, para mim me conhecer, para mim saber quem que eu era, eu fui atrás das populações tradicionais. Fui atrás do oposto, das pessoas que vivem da terra, das pessoas humildes, das pessoas sinceras, das pessoas autênticas. Para me ter uma personalidade um pouco mais digna. Então aí eu comecei a ter dois valores, dois sonhos. O primeiro era trabalhar com barco, a natureza. E o segundo é trabalhar com esse tipo de gente. Trabalhar com esse tipo de gente. Que são os quilombos, que são os budistas. Recentemente, em 2019, eu morei 6 meses numa aldeia indígena, lá na ilha do Bananal, que é a maior ilha do planeta. Trabalhando lá. Foi uma experiência horrível. Porque tinha uma incidência de suicídio fora de mim que me abalou muito. Porque eu tinha voltavam os indígenas lá em cima, né? Como uma população, como um ser, né? E eu vi que eles são igual a nós. Eu tinha um romantismo do indígena, e na hora que eu cheguei lá, eu via o caos que é aquela sociedade daquela aldeia. Entendeu? Mas não é culpa deles, é a interferência nossa na cultura deles, que eles, por não conseguirem se ajustar, eles estavam no nível de suicídio assim. Então eu estou te respondendo, né? E aí, o último trabalho que eu fiz, assim, né, na população profissional, foi essa oficina, né, que eu dei no quilombo, lá perto de Diamantina, que a gente foi para falar sobre paisagens sonoras e publicidade comunitária. O que é isso, paisagem sonora? Nós fomos identificar quais eram os barulhos do quilombo, né, do território deles, da fazenda deles, que fazia sentido para eles. O barulho do pilão. Quando você escuta isso, o que vem na sua memória? Aí uma pessoa antiga, junto de um jovem, a pessoa, o vô, a neta escuta, e aí resgata uma memória, resgata uma autoestima, resgata o valor de preservar aquilo.
Então foi essa história que eu estava contando. Né? Eu estava dando uma história. Então, ó, eu faço trabalho desse livro, né? Da palestra. Tá certo? Há pouco tempo eu estive lá em Santa Catarina, estava chovendo pra caramba, para variar. Mas eu vou botar o pé na água só para. Isso aqui foi um bom presente, cara. Foi um presente com a questão da idade aí, né? Em 2022, uma organização internacional, a Fundação Ford, né, deu um prêmio que ele dá todo ano, no fim do ano. Dá um prêmio para algumas figuras interessantes. E aí, em 2022, né, eu fiquei sabendo desse prêmio e eu sou curioso, lembra lá que eu falei da criatividade? Eu corro atrás. Aí eu mandei, fiz lá os documentos, tudo, mandei o meu currículo, falei quem que eu era, escrevi uma opção de mentira lá e fui selecionado. Né? Eu ganhei um prêmio a nível internacional. 10 brasileiros foram selecionados que fazem um trabalho diferente do terceiro setor, que é econômico, e comunidades. E aí eu ganhei $2.500 para me fazer o que eu queria. Ficar comigo, tomar cerveja, trocar de carro, gosto de mudar para isso, né? Mas era para fazer o que eu queria, né? A gente ficou 3 meses recebendo uma orientação, né? E depois disso você fazia, o que você vai gastar de dinheiro? Eu vou, sei lá, o que você quiser. Aí eu peguei a minha grana, né? E fui para a região de Ubatuba. Ubatuba era no litoral de São Paulo, onde recentemente teve aquela catástrofe lá. Eu fiquei lá de novembro a dezembro, né? Quando eu ia retornar, em janeiro, passar as férias em casa, né? Quando eu ia retornar em janeiro, aconteceu aquela catástrofe. Então eu fiz um trabalho voluntário em 3 comunidades tradicionais, caiçara, quilombola e indígena, que existe ali naquela região de Ubatuba, com essa pegada de atividades comunitárias, de organização comunitária. Né? E aí, quando eu ia voltar lá, não deu para voltar por causa da enchente. Aí, o que eu fiz? Lógico, né? A grana que tinha sobrado, era quase $1.000, eu doei para eles. Né? Mesmo passando vontade de ficar com aquele dinheiro para mim, porque ele era meu. Mas será que era meu? Lógico que não. Eu só ganhei ele. Mas ele não era meu. Eu me propus a fazer aquilo. Não consegui fazer por causa da natureza, não que é culpa da natureza, né? Mas por causa da fatalidade. Aí eu depositei na conta deles lá e eles consertaram uma estrada lá no Aldeia. Então, isso foi um mau prêmio. Sabe por que foi um mau prêmio? Porque eu, com 60 anos, ganhar um prêmio desse nível, aqui no Brasil, sabe os outros 9 pessoas que foram? Era tudo neguinho de 30 anos, 27, 30 anos. E a concorrência do mercado hoje para gente velha igual eu, é pouca bosta não, é muita concorrência. E eu ganhar um prêmio desse, foi uma surpresa show. Né? E aí, uma consultoria, eu perto de população funcional, catadores de plano, né? Catadores de plano extensionista, trabalhando numa empresa B. A empresa B é aquela empresa que ela tem responsabilidade social e ambiental. São poucas empresas B que existem hoje. E eu trabalho presto serviço no que é a raiz de desenvolvimento sustentável. Eu peguei isso do site, tá, gente? Isso aqui não é fake, tá? Olha só. É um site internacional que chama Trade Information, lá para a Inglaterra, e que eu fui vice-presidente, eu fui
vice-presidente dessa ONG, Projeto Batata. E quando a gente assumiu a diretoria, a gente foi manchete lá nas Europa. A gente foi manchete lá nas Europa. Né? E aí, o que eu faço também, né? Eu faço expedição de consultoria, né? Essa de cima aqui, a que está lá em cima, foi uma expedição de bairro. Quem é da área rural e precisa do transporte, e aí os demais a gente vai dar mais uns minutinhos para ficar sabendo. Vou por favor. Jamais eu entendi. Então, esse é o negócio que eu faço, entendeu? Eu organizo essas viagens, né? Essa de cima foi uma expedição de 100 km de bike, lá naquele lugar que eu falei que eu morei, né? A 40 km de Diamantina. Essa de cá, né? Foi lá no Norte de Minas, né? A gente estava criando um parque nacional, um parque estadual lá, que foi criado para produzir. A gente fez uma expedição de 4x4 lá na né? E aqui, ó, foi lá na Caatinga, lá em Canudos Velho, né? Uma caminhada, né, de 60 quilômetros para Caatinga, numa região, no Raso da Catarina. Raso da Catarina é uma região que as pessoas vão para lá e se perdem, que nem o Triângulo das Bermudas. Passa o navio do Triângulo das Bermudas, o navio se perde. E lá nesse Raso da Catarina, não é que as figuras somem, né? Mas elas se perdem. Porque é tão tudo parecido que é e não tem nada por perto. A gente fez uma caminhada lá de 60 km. Yes! Esse, né, é o caminho do sertão, que é uma outra, uma caminhada, né, que a gente faz, né? Eu trabalhei 3 anos lá. São 180 quilômetros de um local até o Parque Nacional, é uma caminhada de 180 km. Tipo nós Durante uma semana, exatamente. E aí uma caminhada da época literária. Não é solto assim, igual o carnaval. Mas as pessoas vão contando a história da região a partir do olhar de Guimarães Rosa, que é um escritor famosíssimo, conhecido internacionalmente, que fez, né, que era daquela região ali. Então a gente conta a história da região com a visão da população tradicional. Naquela região foi feito o primeiro assentamento do Brasil por movimento sem terra. Naquela região, na fazenda menina, existe uma mulher que chama Dona Geral, que é uma figura de resistência. Naquela fazenda, naquela região, é que era para ser construído Brasília, mas com forças políticas, Brasília foi levado para lá. Então, olha que barato você saber disso, que a história pelos livros profissionais não te dá esse dizer. A gente tem que correr atrás. Não é porque os professores não é que os professores estão ensinando errado. Mas é quem está lá fazendo o livro que está falando mentira. E aí nós, professores, somos obrigados a falar o que o livro está. E nós, alunos, somos obrigados a acreditar nisso. E aí, vamos passar no vestibular e vamos ocupar um carro bonitinho que é a carteira assinada. Só que eu não virava satisfeito disso. Então eu entrei numa universidade para ser um pouquinho diferente. Né? Ao trabalho com os indígenas que eu falei. Né? Trabalhando em rede. Nós fizemos, olha só, a primeira mostra de filme indígena na Ilha do Guaraná.
Isso vai ficar na história. Tá? Vai ficar na história. Assim como ficou na história o Parque Nacional de Caparaó. Porque eu trabalhei no Parque Nacional de Caparaó, e quando eu saí de lá, estava falando hoje de manhã cedo com o Alan. Quando eu saí do Caparaó, não trabalhei pelo DDE, trabalhei com uma ONG internacional. Quando eu saí do Caparaó, a primeira portaria do Espírito Santo foi aberta. Por que ela foi aberta? Pressão da comunidade, do poder público estadual que fez isso. Naquela época eu sabia disso? Não sabia. Depois, eles me comunicaram e falaram, pô, o trabalho lá é fruto. Hoje, vai abrir a terceira portaria do Estado de Minas. O vereador, hoje, lá de Bitirama, que na época era moleque, nós trabalhando junto, ele me ligou e falou assim, olha só, estou sabendo, nós vamos abrir uma portaria aqui do Espírito Santo, aqui no nosso município. Olha o resultado do nosso trabalho até hoje. Ele me ligou, me achou e me falou isso. Olha que barato você fazer esse ciclo da vida aí, ó. Eu não quero ser pai da criança, mas o cara lembrou da minha, nós somos família. Né? Nós somos família. Quem está no terceiro ano aí? O pessoal acabou de sair. Então, eu ia dar um presente para a galera do terceiro ano. Você pode jogar na porta também. Não, vai ser. Ano que vem eu vou dar para vocês. Esse ano é o terceiro ano. Aí na nossa universidade, eu fiz graduação, mestrado e doutorado. Né? Só que eu estava numa universidade, sair lá em qualquer lugar, você formou na UFB, pode ser o pior cara que tem, mas só ter formado na UFB, pensa que é bom. Então, assim, eu não sou bom, eu sou diferente, criei caminho diferente. Tá? E aí, aqui está o prédio antigo e aqui está o prédio mais novo. Aqui é a biblioteca, né? Fonte de conhecimento. Recentemente, galera, o último vestibular que teve, chegou lá em casa, né, o sobrinho de uma amiga nossa que mora na Ilha de Marajó. Olha só a história. E aí, o menino ganhou bolsa, mas a bolsa para ele não saiu, porque é um tempo burocrático. Ele não tinha onde ficar lá em Viçosa, não tinha grana. Aí a professora ligou para a gente e falou, olha, tem como ficar aí na sua casa, quer arranjar e tal? Tem. Ele ficou 4 meses em casa, até a bolsa dele sair completa, ele não paga nada, não paga na alojamento. Recentemente, né, existia essa possibilidade. Né? Alguém aqui de Faria Lemos passou no vestibular, mas estava com dificuldade para começar isso. A gente se disponibilizou a dar esse suporte. Dessa vez, o que eu queria fazer? Eu quero dar um presente para 5 terceiro ano que vão fazer vestibular. Se eles quiserem ir fazer o vestibular em Viçosa, eles podem ficar lá em casa, comer, beber, dormir. Só 5. Infelizmente, só 5. Por quê? Porque senão vai virar festa, vai virar gandaia. Esse vestibular é gandaia? É. Mas é a prioridade, a gente tem que passar no vestibular. Né? Então, eu me comprometo. Se conseguirem transporte para 5 alunos do terceiro. Mas é 5 o quê? Não é filho de papai rico, não. É quem tem dificuldade mesmo. Mas você não vai fazer porque você não tem grana. Não, você não vai nem fazer, porque não adianta você fazer se você não tem outra pessoa que bancar lá. Tá bom? Tá bom.